Esse é o primeiro conflito sobre o uso da água que cubra este ano. Ele diz respeito à transposição desse rio, Itapainhaú. De um lado está a comunidade de Bertioga, uma pequena cidade de São Paulo, muito ciosa da sua mata atlântica, dos seus manguezais e da pureza das suas águas. De outro lado está a cidade de São Paulo, sobretudo a região metropolitana, que tem menos água por habitante do que o recomendado pela ONU. O interessante nesse conflito é que, ao contrário dos outros, ele coloca de um lado e de outro duas pessoas de um mesmo partido, o prefeito de Bertioga e o governador de São Paulo. Bertioga é uma cidade de 70 mil habitantes que no verão recebe 400 mil turistas. Esportes náuticos, praias e uma intensa visitação popular. É uma das saídas para o mar para a população de São Paulo, que agora pede a Bertioga também um pouco de água doce. A cidade é muito definida também pelos seus condomínios. O Riviera é um deles, com coleta de lixo seletiva e câmeras de segurança. Muitos vieram para cá atraídos pela exuberância da Mata Atlântica e das três grandes bacias da região. Delas, a bacia do Itapainhaú, com suas cachoeiras e manguezais, é uma das mais importantes. Em Bertioga corre também um outro rio límpido, o Itaguaré. E aqui na cidade e na região, chove com muita frequência. A transposição visa levar 2 metros cúbicos por segundo, 1/10 da vazão média do rio, para São Paulo. Os moradores temem que, com a obra, o mar avance sobre o rio enfraquecido. O objetivo do governo é levar água para a região metropolitana de São Paulo, que vive em permanente escassez. A obra é uma das 4 medidas estratégicas para evitar que 21 milhões de pessoas sofram como sofreram na grande crise ainda recente na memória. Houve um curto-circuito no diálogo entre governo e opositores da medida. A cidade foi conquistada pela posição que diz não à obra. Quando cheguei a Bertioga, o Conselho Municipal do Meio Ambiente estava reunido e decidiu suspender a licença para a transposição. Para se tomar a ação política ou a ação devida ambiental, é um modelo matemático. A reunião tinha um representante da Sabesp, que vai construir a obra, mas não houve acordo. O prefeito da cidade foi colhido pela onda opositora e decidiu rejeitar também a transposição. A população hoje em Bertioga, de cada 10 bertioguenses, 11 são contra a transposição, da maneira como está sendo feita. Quais são os argumentos que surgem nesse momento? Bom, historiando rapidamente, Gabeira, em 2016 foi feita uma autorização anuindo o processo de licenciamento e início das obras. Porém, nessa autorização foram estipuladas diversas condicionantes e algumas dessas condicionantes não foram cumpridas. Claramente, algumas etapas ainda precisam ser concluídas. Hoje, a gente tem um estudo muito raso dos possíveis impactos que possam vir a acontecer no nosso estuário, com a nossa biota, aonde realmente pode haver um impacto negativo, que é a questão aqui do encontro do rio com o mar,
No caso do rio Itapanhaú com o mar, a região do estuário, não foi feito o devido estudo. A Sabesp não vê grandes impactos em seu projeto. Eu observei na reunião do Conselho de Meio Ambiente que eles decidiram cancelar a autorização porque dentro do acordo feito com as autoridades, algumas das condições não tinham sido preenchidas. Você foi informado disso já ontem? Em relação à variação da salinidade, a nossa expectativa é que a variação da salinidade seja muito pequena, dadas as seguintes situações. Primeiro, o valor de retirada das águas. Nós estamos falando de uma retirada de, em média, 2 metros cúbicos, por um rio que, na Foz, tem 21, aqui em Bertioga, tem 21 metros cúbicos por segundo. Então, além do que, como é importante salientar, em períodos de baixa vazão nós vamos tirar o que exceder a 1 metro cúbico por segundo. E 1 metro cúbico por segundo é o limite, é superior àquilo que é o mínimo que a natureza nos dá. Está em desenvolvimento todo um plano de monitoramento. A obra não será iniciada sem a gente ter todos os licenciamentos ambientais. E faz parte do licenciamento de instalação, não da LP, mas da LI, apresentarmos todos os planos adequadamente. O que nós estamos fazendo neste momento. A partir da grande crise de 2014 e 2015, nós vimos a necessidade de aumentar a segurança hídrica. Antes trabalhávamos com 95%. E agora nós estamos trabalhando com a hipótese de que, se acontecer uma crise tão severa como a observada em 2014 e 2015, estaremos preparados para fazer frente a ela. Na realidade, há uma incompetência na gestão dos recursos hídricos em São Paulo. Sequer conhece as vazões desses grandes rios e a cidade de São Paulo não tem cumprido o rito de atendimento às diversas condicionantes que o próprio movimento propôs durante a crise hídrica. Eu ouvi isso numa reunião do Conselho, mas não conseguiram especificar quais são as condicionantes. Você se lembra? Não, veja bem, as questões são diminuição dos vazamentos da Sabesp. A Sabesp hoje desperdiça 30% da água. Não há valorização das áreas de recarga de água. Não se prevê reuso de água para usos não potáveis. Quer dizer, a cidade de São Paulo hoje está economizando 5% da água já sem qualquer medida do governo. Quer dizer, todo o custo de administrar um novo sistema de captação de água é muito grande. Por que estrategicamente utilizar as águas desse rio em Bertioga? Bom, nós vamos nos utilizar de um rio que ele nasce na região metropolitana de São Paulo, no Alto, para abastecer 4,5 milhões de pessoas diretamente. E indiretamente assegurar o abastecimento de água de 21 milhões de pessoas. A experiência da crise de 2014 e 2015 mostra a necessidade de aumentarmos a segurança hídrica. Num caso como o de Bertioga, o governo deveria ter investido mais no diálogo. Percorri o rio Itapanhaú num barco chamado a Arca do Saber. Ele é precisamente destinado a ensinar as crianças sobre os manguezais e a Mata Atlântica. Eles ficam com as folhinhas na mão, as sementes, e vão montando esse avental. O projeto foi idealizado por uma bióloga e financiado pela prefeitura, uma vez que é grande na cidade a demanda por uma política ambiental. O que você aprende nesse trajeto? Então, o barco ele tem 2 horas de duração, então as crianças embarcam, conhecem um pouquinho aqui do Forte São João, que foi o primeiro forte do Brasil. Depois a gente passa
do lado do Guarujá, que tem umas ruínas, que são as ruínas de Santo Antônio do Guaibê, onde José de Anchieta, em 1563, passou por aqui. A gente fala um pouquinho também sobre essas ações que aconteceram na época não do descobrimento, mas da conquista do Brasil, e onde já existiam os nossos indígenas aqui na nossa região. A gente fala um pouquinho desse conflito e depois a gente vai até o mar. Chegando no mar, a gente fala para eles a importância do oceano. Por que o oceano influencia tanto no manguezal, que é o ecossistema que a gente vai estudar, na verdade. E aí o barco, então, ele volta do oceano, navega pelo canal de Bertioga e entra no rio Itapanhaú. E durante todo esse percurso, a gente vai desenvolvendo várias ações, falando da água, da lama, da vida e da trama do manguezal. Então, uma água diferenciada, uma água salobra, que é uma mistura de água salgada com água que vem do rio. Nós falamos do tipo de lama, que é uma composição também de argila, de matéria orgânica, que formam o manguezal, e de toda a vida e da trama que a gente encontra no manguezal. Então, o objetivo principal do Barco Escola é conhecer para preservar. Esperei o dia da manifestação para entender um pouco melhor o movimento. O que a transposição produz de negativo, na sua opinião? Bom, antes de tudo, nós temos a clareza de que não existe nenhum estudo conclusivo que possa comprovar que não haverá nenhum impacto aqui na nossa região, né? E essa preocupação, ela ocupa hoje a cabeça do bertioguense. Porque nós sabemos que, até com o processo de mudanças climáticas, nós já vamos ter problemas de sobra, com processos de erosão nas vertentes, com a elevação do nível do mar e o aumento da língua salina, nós já vamos ter uma preocupação com o nosso manguezal, por exemplo. Imagine com uma redução da vazão de água, né? Então esse é um dos argumentos que eu acho que é muito forte. Nós não temos nenhum estudo comprovando que esse impacto não vai acontecer. Como quase sempre, o sol aqui era quente, mas a chuva também viria logo. Os manifestantes se concentraram diante de uma padaria. Os ciclistas desceram para a marina, onde havia uma outra concentração, mas no próprio rio Itapanhaú. Embarcações diferentes, algumas individuais, mas todos esperavam a chegada dos que marchavam para a ponte. Ali, na concentração, ouvi alguns organizadores. Senti que propunham uma pauta para o debate. Qual será o impacto real das obras e se há alternativas para evitá-la usando instrumentos de gestão para conseguir a água para a Grande São Paulo. A gente recebeu o apoio de diversas instituições aqui da cidade, né, privadas ou do poder público. E aí, então, a ideia hoje é que o povo se manifeste e grite, então, né, para todos os cantos, que nós não queremos a transposição do nosso rio. Por que essa luta contra a transposição do rio Itapanhaú? Quais são as razões? Tem alguns motivos, Fernando. O principal deles, né, é o impacto que essa obra vai causar, principalmente, né, considerando que essa região aqui é uma região de estuário. Outras questões, né, são relativas ao abastecimento de água da cidade, que também fica comprometido, possivelmente, né, porque essa obra, ela pretende retirar, né, do rio Itapanhaú cerca de 10% da sua vazão total. Então, retirando 10% então, dessa água, né, que vem do rio, a água do mar, ela tende a adentrar mais nesse estuário e isso pode comprometer o abastecimento de água da cidade também, que por sinal já não é lá dos melhores, né?
Os planos de monitoramento, tanto da salinidade como o ecológico ambiental, que também foi exigido, todos os planos, eles estão em fase agora de detalhamento, né, e serão devidamente apreciados tanto pelo órgão ambiental como serão devidamente comunicados à municipalidade. A gente sempre tem mantido uma postura de responder, né, e de interagir, mais do que responder, de interagir com a comunidade. A manifestação terminou, como estava previsto, num grande encontro na ponte. A solução desse impasse será um aprendizado. De um lado, a cidade querendo manter a sua integridade ambiental. De outro, a metrópole sedenta. Além de suas praias que trazem uma distensão, não só para os metropolitanos, como para os seus bichos de estimação, Bertioga tem o primeiro forte construído no Brasil, o Forte de São João. Construído ainda no século XVI, há muitos canhões e memórias de batalhas. Mas essa é a primeira batalha na história de Bertioga que ela terá que travar apenas com argumentos. O caso de Bertioga será apenas a primeira lição do ano, pois o conflito em torno da água é dos mais prováveis em nossos tempos.